Inferno, paraíso ou purgatório? Para onde vão as pessoas após a morte? Voltam a este mundo? Podem se comunicar conosco? Vamos ver o que as pessoas creem que acontece após a morte. Ah, vai para o céu. Vai porque a gente paga, tudo tem que pagar aqui, né? Quando morre, vai para o céu, não tem outro jeito. A gente paga bastante aqui. Ah, não sei, parte dessa para outra. Ah, para o céu, né? Eu acredito que existe uma outra dimensão. Não sei se é um lugar, pode ser um estado de espírito, mas que a pessoa continua existindo. Não carnalmente, mas o espírito dela continua vivo. Vai para o céu. Vai para o cemitério. O que eu acredito é que ela não tem uma outra vida. Ela, a partir deste mundo, vai ficar lá com Deus, onde Deus colocar. Depende, se ela for de Deus, ela vai para o céu, senão ela vai para o inferno. Depende do cara, se o cara for bom, vai para o inferno, se o cara for ruim, vai para o céu. Os valores estão invertidos hoje na sociedade. Acredito que existe uma vida após a morte. E ressuscita. Ah, eu não sei, viu? É só Deus que sabe. Nos reunimos no Santo Monte para louvarmos o nome do Senhor. Você vai unir a sua voz, a voz dos muitos anjos que estão hoje aqui conosco. Vamos cantar. Nos reunimos no Santo Monte. Cante com certeza. E eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Vamos cantar em vozes. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom Hoje à noite nós vamos fazer uma oração toda especial, porque vamos apresentar um assunto que vai irritar o inimigo da humanidade e o inimigo de Deus, o diabo. Porque nós vamos desmascarar uma mentira que ele está espalhando pelo cristianismo. Eu vou pedir a todos que possam, hoje à noite, colocar ao lado as ideias que têm toda a vida
e deixar o coração aberto, não para ouvir o pregador, mas sim para ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós temos as nossas ideias, é difícil, quando vem uma coisa diferente, compreender. Mas se nós abrimos o nosso coração, pedimos a orientação do Espírito Santo e escutamos a palavra de Deus, não há perigo de ser enganados. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, sempre pedimos a Tua presença conosco, mas hoje mais do que nunca. Pedimos que os Teus santos anjos estejam ao nosso redor aqui. Pedimos que o Espírito Santo possa falar. Abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, não somente em Vila Formosa, mas em muitos lugares. E abençoe o pregador. Pai, sabemos que ele não tem poder, mas pedimos que possa ser usado como um instrumento humilde nas Tuas mãos. Agora, Pai, entregamos esta reunião em Tuas mãos, sabendo que está em boas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos responder uma pergunta que muitas pessoas fazem. Onde estão os mortos? O poeta pergunta, onde estão os mortos, Senhor? Para onde foram eles? Muitas ideias se espalham ao nosso redor, mas nós não estamos aqui interessados nas ideias. Nós queremos somente saber a verdade. O que eu penso, o que vocês pensam, o que meu pastor pensa, o que vosso pastor ou sacerdote pensa, não é o que é importante. Nós queremos saber o que Deus disse. E queremos fazer a pergunta que encontramos nas Escrituras, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 14. Morrendo o homem, vamos lembrar-nos que quando a Bíblia fala em homem, está falando no gênero humano. Inclui também as senhoras. Morrendo a pessoa, realmente podemos dizer. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. Morrendo a pessoa, tornará a viver. Quando despedimos-nos dos nossos queridos na morte, é uma despedida total para sempre? É um adeus ou é até logo? O que acontece quando eles morrem? Quando nós fomos para o sepulcro e nosso coração está quebrantado, sentimos tão triste pela separação. É um assunto sem esperança? Ou existe esperança? É um adeus eterno? Ou podemos ter esperança de ver nossos entes queridos mais uma vez? Nós sabemos que a morte é um inimigo que está ao nosso redor. E ninguém escapa. Um filósofo disse que todos os médicos neste mundo têm que perder o seu paciente, ou mais tarde ou mais cedo. Porque todos nós enfrentamos a morte. E se Jesus não chegar logo para acabar com a morte, todos nós teremos que morrer. E a morte não respeita. A morte não escolhe. Quando a morte bate a porta, não há nada que podemos fazer. Nem a criança, nem o jovem, nem a pessoa idosa. Todos nós temos que enfrentar a morte, ou mais cedo ou mais tarde. Assim, queremos hoje abrir as Escrituras e ver o que a Bíblia diz. Todos nós somos sujeitos à morte.
A Bíblia diz em Gênesis 3:19, porque tu és pó e ao pó tornarás. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó da terra. Nós realmente, o corpo humano é um saco de lama, nada mais, não é? Mas quando Deus dá vida, assim que tem valor. Não é o corpo realmente que tem valor, é a vida que Deus fornece. Mas nosso corpo é fraco. Nosso corpo é sujeito a doenças. Nosso corpo é sujeito à velhice. E nós estamos sempre enfrentando acidentes e doenças. Mas graças a Deus, nós olhamos um pôr do sol e achamos bonito. Mas eu acho um pôr do sol também triste. O pôr do sol traz um tipo de nostalgia no coração, porque diz que o dia está terminando. Eu tenho boas notícias para todos. A Bíblia diz que nós estamos no pôr do sol, no crepúsculo da morte. A morte vai acabar. A Bíblia diz claramente que a morte é um inimigo, não é um amigo. E a Bíblia diz que a morte há de acabar. 1 Coríntios 15:26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu ouço pessoas dizer que a morte é um amigo, mas Deus disse que não. A morte não existiria se não tivesse pecado. Mas também Deus disse que a morte vai acabar. Um dia eu vou para um funeral. Eu não gosto de enterros. São tristes. Mas um dia eu vou para um enterro que será muito feliz. Nós vamos enterrar a morte. Nosso último inimigo será destruído. E quando o último inimigo for destruído, quantos inimigos ainda restam? Nenhum. Graças a Deus, a morte há de acabar. E nas próximas noites nós vamos ver como. Nos Estados Unidos, existe um túmulo, uma pedra. É a pedra de um homem chamado Paulo Adams. E existe um versículo lá em inglês, nós traduzimos. O versículo que está a inscrição na pedra disse assim: pare agora, meu amigo, você que está a passar. Já estive onde você está, mas o mundo eu tive de deixar. E onde eu estou agora, um dia você estará. Esteja, pois, bem certo que você me seguirá. Um menino parou em frente dessa pedra e ele leu isso. E ele pegou uma creola e ele escreveu embaixo essas palavras. As palavras que o menino escreveu foram: para seguir você contente não vou ficar, até que você diga onde eu vou morar. E nós podíamos dizer a mesma coisa, não é? Nós gostaríamos de saber onde eu vou morar depois de morrer. E para saber isso, precisamos abrir as Escrituras. E as Escrituras nos dão a resposta. E para compreender o assunto da morte, precisamos compreender o assunto da vida. Como é que o ser humano recebeu a vida? Nós lemos a Bíblia e fala o que aconteceu. Lemos em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos parar aqui um momento. Deus formou o primeiro corpo do pó da terra. Os cientistas confirmam que nosso corpo é feito dos mesmos elementos do pó da terra. Deus formou o corpo e foi uma obra de arte. Mas não tinha vida. Tinha mãos, mas não podiam fazer nada. Pés que não podiam andar. Tinha olhos, mas não podiam enxergar. Ouvidos que não podiam ouvir. Uma língua que não podia falar.
pulmões que não estavam respirando, veias cheias de sangue, mas não estava circulando, um coração que não estava batendo. E então Deus deu para este corpo o dom da vida, era o que a Bíblia chama o Espírito, e na língua original a palavra Espírito é a mesma palavra como fôlego, o vento. Deus assoprou nas narinas do ser humano e notamos o que disse: o homem passou a ser alma vivente. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos ler muitas passagens que mostram que você não tem uma alma. Muitas pessoas ensinam que você tem uma alma misteriosa, que é tipo de fantasma. Mas não disse que o homem recebeu uma alma. Disse o homem passou a ser uma alma. Você não tem alma, você é uma alma. Muitas passagens da Bíblia falam nas almas, mas nunca se referem aos fantasmas. Disse que quando Paulo estava no navio, havia muitas almas com ele viajando no navio. Não quer dizer que eram fantasmas, eram pessoas. Abraão, quando deixou a sua terra, trouxe com ele muitas almas. Essas almas eram pessoas. O que é a alma? Eu tenho um sermão, e o sermão é intitulado "O que é a alma?". Não temos tempo para este sermão, mas vamos examinar a criação. Deus pegou o pó da terra, formou o corpo humano, depois deu o espírito da vida, o fôlego da vida, e o ser humano se tornou a ser uma alma vivente. Não recebeu, mas se tornou uma alma vivente. O que acontece quando o homem morre? Este espírito sai dele, como vamos ver. Este fôlego, este dom de vida, Deus retira e volta a ser somente um corpo. Eu gosto dessa ilustração aqui. Uma lâmpada elétrica. Eu tenho uma lâmpada, mas não fornece luz nenhuma, porque não tem energia. O que eu preciso fazer? Preciso ligar a uma fonte de energia. E ligando a lâmpada a uma fonte de energia, o que acontece? A lâmpada fica iluminada. Depois, quando eu não quero mais a luz, eu quero dormir, eu tiro a força como um interruptor ou tomada, e quando tirar, essa lâmpada que está brilhando deixa de brilhar. A luz acaba, apaga. Uma pergunta: para onde foi a luz? Onde foi? Não foi para lugar nenhum, deixou de existir. Agora temos energia e temos a lâmpada, mas estão separadas e por isso não tem luz. Quando o fôlego da vida, que a Bíblia chama de espírito, volta para Deus, o corpo se torna simplesmente um corpo. Agora vamos continuar com a Escritura, porque não queremos usar muitas palavras humanas. Queremos saber exatamente o que a Bíblia disse. E notamos que a Bíblia disse claramente o que acontece. É fórmula muito simples. O pó da terra mais o espírito, então temos uma alma vivente, juntando o pó e o espírito. Ou uma outra ilustração que poderíamos usar: pegamos os elementos da terra e ajuntamos o fôlego da vida, porque espírito e fôlego são a mesma palavra, ruach, na língua original, que quer dizer respiração, e temos uma alma vivente. Sabendo isso, estamos prontos para abrir a Escritura e compreender com facilidade, porque não é tão misteriosa como pessoas pensam. A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, se lembra como a pessoa foi criada? Havia o pó, que era o corpo, e o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. O que acontece quando o homem morre? Lemos em Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra como era. Fica somente o corpo outra vez. Não tem vida. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
este fôlego, este espírito volta para Deus, porque Ele que deu e Ele retira. Agora a pergunta é, este espírito que volta para Deus é consciente? Este espírito pensa? Este espírito sabe o que está acontecendo? É uma vida? Vamos não dar a nossa opinião. Porque vocês já disseram várias vezes que não querem a minha opinião. Então, eu tenho obrigação de não dar a minha opinião. E hoje à noite eu vou fazer várias perguntas, mas eu não vou responder nenhuma das perguntas. Porque minha resposta não vale. A pergunta é, quando o pó volta à terra e o espírito volta para Deus, como é este espírito? Este espírito é consciente? Este espírito pode pensar? Vamos ler o que disse a Bíblia. Salmo 146, 4, responde em termos claros. Disse, sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó. Notamos as próximas palavras. Neste mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Agora notamos que eu não estou fazendo interpretação. Eu estou simplesmente aceitando o que a Bíblia diz em termos claros que não precisa de interpretação. Se eu dizer que quando o Espírito volta para Deus ainda pensa, isso não é interpretação, isso é contradição. Porque a Bíblia disse o contrário. Disse quando uma pessoa morre, o Espírito sai, o corpo volta, e o que acontece com os pensamentos? A Bíblia diz que perecem. Perecer quer dizer morrer, quer dizer acabar. A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, os seus pensamentos perecem. Seus pensamentos não continuem. Os pensamentos perecem. Não fui eu que disse, foi Deus que disse. Eu não posso duvidar a palavra de Deus. Em outras palavras, os mortos não pensam. Os mortos não pensam. É isso que a Bíblia disse. Mas vamos continuar. Nós não queremos nos basear num texto bíblico. Nós estabelecemos a regra para estudar a Bíblia, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nós vamos ler muitas passagens e vamos indicar outras passagens, porque ler todas as passagens ficaríamos aqui a noite inteira. Eu sei que não temos tempo para isso. Por isso vamos marchar com passos rápidos. Lendo mais uma passagem das Escrituras. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Aqui tem um versículo que não precisa de interpretação. É uma declaração tão simples que é ou aceitar ou não aceitar. Temos somente estes alternativos. Não há meio termo. Vamos ler. Diz, porque os vivos sabem que hão de morrer. Está certo? Os vivos sabem que hão de morrer. Se Jesus não chegar e acabar com a morte, todos nós sabemos que vamos morrer. Nós sabemos que esta declaração está certa. Por que deveríamos duvidar a próxima declaração? Os vivos hão de morrer, mas os mortos sabem quanto? Os mortos não sabem coisa nenhuma, mas tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A Bíblia diz claramente que os vivos sabem que hão de morrer e os mortos não sabem coisa alguma. Que maravilha! A Bíblia não se contradiz. A Bíblia concorda, cada passagem concorda com as outras passagens. Por quê? Porque a Bíblia tem somente um autor, que é Deus. E Deus não pode se contradizer. Por isso, quantas mais passagens que lemos, mais claro que é. Nós acabamos de ler do salmista que os mortos não pensam. E agora lemos que os mortos não sabem nada. Não sabem coisa alguma. Mas vamos continuar colocando os textos. Eu gosto dessa passagem do livro de Jó, capítulo 14, versículo 21. Aqui temos uma descrição de um homem que morreu. E depois de morrer, disse, os seus filhos recebem honras.
e ele ou não sabe. São humilhados e ele não percebe. Já 14:21. Eu me encontrei com um pastor aqui em São Paulo esses dias, que eu conheci como menino. Ele morava em Santa Catarina. Ele era um de 12 filhos de uma família só. E eu conheci durante muitos anos, porque quando eu ia para a cidade dele, eu sempre me hospedava na casa dele. Eu nunca me esqueci quando a mãe morreu com câncer. E eu visitei a casa, e não era mais a mesma coisa. Quando eu visitei essa casa, era uma coisa triste, porque a mãe havia falecido. E agora o pai estava procurando ser pai e mãe para 12 filhos. E os mais velhos compreendiam, mas os pequenos perguntam: onde está a mamãe? Quando a mamãe volta? Eu vi tanta dor no coração daquele pai, porque era uma coisa tão difícil. E eu comecei a pensar: será que essa mãe foi para o céu? Será que ela está vendo o sofrimento dos seus filhos? Seria uma coisa muito triste, não é? Eu acho que ela, olhando para a terra, vendo os filhos sofrer com tanta tristeza, ela diria para Jesus ou para São Pedro: me deixa sair daqui, isso não é o céu. Meus filhos precisam de mim, como eu posso estar feliz no céu vendo meus filhos sofrer? Mas o que disse a Bíblia? Quando alguém morre, os filhos podem ser honrados ou podem sofrer, mas ele não sabe o que está acontecendo, graças a Deus, porque Deus é bondoso. Mas vamos continuar nosso estudo rapidamente, porque o tempo vai correr e temos que estudar muitas passagens. A Bíblia disse: os mortos não sabem o que acontece com seus filhos, nós lemos no livro de Jó. Mas continuamos lendo outras passagens. Salmo, capítulo 6, o Salmo 6, o 6º Salmo, versículo 5 diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Nós lemos que os mortos não pensam, eles não sabem nada, eles não sabem o que acontece com os filhos. E aqui disse que eles não louvam a Deus. Em 1975, eu fui para o lugar onde fui criado. Fui para o funeral da minha querida mãe. Nunca ninguém teve uma mãe mais maravilhosa do que a minha. Eu cresci ouvindo ela cantar, ela cantava hinos o dia inteiro. Ela me ensinava a Bíblia desde a infância. E agora eu estava diante de um sepulcro aberto, vendo um caixão descer. E mesmo com a esperança que eu tenho no coração, foi duro. E eu comecei a ficar com lágrimas, com a garganta seca. E não podia aguentar, não queria ir em público, mas comecei a chorar. Quando eu senti uma mão amiga no ombro, ele disse: não chora. Era um pastor evangélico, muito bom, sempre amava ele. Colocou a mão no meu ombro e disse: não chora, sua mãe está no céu cantando hinos em louvor a Deus. Eu disse: muito obrigado, o senhor é muito bondoso, eu aprecio o que o senhor está dizendo. E eu gostei da bondade dele. Mas eu comecei a pensar: será que é isso que a Bíblia ensina? Minha mãe estava já no céu cantando louvores, está louvando a Deus? Mais uma vez a pergunta: os mortos estão louvando a Deus? Vamos ter a resposta da Bíblia. A Bíblia já nos falou que os mortos não têm memória. Agora o próximo versículo disse, lemos o que disse. Eu estou perguntando, a pergunta é: os mortos estão louvando Deus no céu? A resposta se encontra em Salmo 115, 17. Diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos, a Bíblia diz, não louvam ao Senhor. Se eu disser que a minha interpretação deste verso é que os mortos estão louvando o Senhor, eu não estou fazendo interpretação, eu estou fazendo uma contradição.
Porque a Bíblia disse taxativamente que os mortos não louvam ao Senhor. É isso que a Bíblia disse. Não estão louvando o Senhor. Ou eu aceito, ou eu rejeito o que a Bíblia disse. O salmista Davi foi chamado um amigo especial de Deus. Deus amava muito ele. E ele morreu. Será que quando morreu, ele foi para o céu? É uma pergunta. Eu não vou responder a pergunta. Davi está no céu? Vamos deixar a Bíblia responder a pergunta. Porque eu não vou responder pergunta nenhuma. Eu leio que a Bíblia diz porque Davi não subiu aos céus. Se eu dizer que Davi subiu aos céus a morrer, eu estou contradizendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Davi não subiu aos céus. Mas ele mesmo declara, o Senhor disse, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele disse, a Bíblia disse que esperar, porque ele não foi para o céu. A Bíblia disse claramente que não foi. Continuamos lendo as Escrituras. No Salmo 13, versículo 3, a Bíblia diz, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. A Bíblia chama a morte de um sono. A Bíblia diz que os mortos estão dormindo. Não disse uma vez, mas muitas vezes. É isso que Jesus ensinava. Jesus tinha uns amigos muito queridos, uma família, era Maria, Marta e Lázaro. E Lázaro ficou doente. E ele foi se aproximando, mas no caminho ele já sabia o que havia acontecido com Lázaro. Alguma coisa aconteceu com ele. Jesus disse para os discípulos o que aconteceu. Vamos ler em São João 11. Ele disse, nosso amigo Lázaro adormece, mas vou para despertá-lo. Ele disse para os discípulos, nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos não compreenderam o que ele estava dizendo. Vamos ler mais. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Quando uma pessoa doente pode dormir, um bom sinal. Mas o que Jesus respondeu? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Jesus falou respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que estava falando de repouso do sono. Notamos o que Jesus disse em seguida, então. O que Jesus falou? Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Primeiro Jesus disse, Lázaro está dormindo. E depois ele disse, Lázaro morreu. Ele chegou para a família. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu ouvi alguém disse, isso ensina que os mortos estão vivos. Não, não disse isso. Disse, alguém que morra, viverá. Viverá é que é? Passado, presente ou futuro. A palavra viverá claramente é futuro. A pessoa que morre há de viver. Jesus disse na ressurreição, como vamos ler daqui um pouco, há de viver. Vamos agora imaginar que estamos ali. Eu já visitei o túmulo de Lázaro, perto de Jerusalém. Eu visitei e entrei nesse túmulo. Lá Lázaro estava embalsamado, embrulhado com panos, como era costume, e colocaram no túmulo. E Jesus chegou lá e olhou dentro do túmulo. E Jesus, olhando dentro do túmulo, disse, Lázaro, que está lá no céu, volta para a terra. Será que é isso que ele falou? Lázaro, que está lá no inferno queimando, volta aqui para a terra. Lázaro, que está no mundo dos espíritos, volta para a terra. Lázaro, tu que estás no purgatório, volta para a terra. Ele não falou nada dessas coisas. Ele simplesmente acordou Lázaro, que havia estado morto 4 dias. Porque morrer não quer dizer ir para o céu. Morrer não quer dizer ir para o inferno.
Morrer não quer dizer ir para o purgatório ou para o mundo dos espíritos. Jesus acordou Lázaro, disse: Lázaro, acorda-te, sai fora. E eles olharam a boca do túmulo e o que aconteceu? Lázaro saiu com vida. Lázaro estava vivo outra vez. Ele não veio do céu, não veio do inferno, lugar nenhum. Ele simplesmente acordou. Eu perguntei se tem os mesmos costumes aqui no Brasil e as coisas não são iguais. Mas a Bíblia fala claramente que a morte é um sono. Vamos ler o Novo Testamento. Vamos ler as palavras do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 15. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos, o que ele disse? Dormiremos. O que ele está falando? Está falando da morte. Como Jesus chamou a morte de um sono, o Paulo também usou o mesmo termo. Se nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Nós seremos acordados no dia da ressurreição, no último tempo. Vamos ler mais uma passagem do apóstolo São Paulo. Esta vez em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses ele disse: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que, dormem. O que ele está falando? As pessoas que morreram estão dormindo. Isso que ele disse. Um sono sem sonho. Um sono completo. Disse: não devemos ser ignorantes aos que dormem. Que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O cristão fica triste quando alguém morre, mas não igual a pessoa que não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ele disse que os mortos hão de ressuscitar, há uma ressurreição. Se estivessem já no céu, não teria necessidade de uma ressurreição. A ressurreição é necessária porque estão dormindo e Deus há de os acordar. O próprio Jesus virá, porque ele venceu a morte. Na América, muitas vezes colocamos umas palavras no caixão que dizem em repouso. É bem bíblico este termo. Alguém me perguntou, mas a Bíblia usa muito esta expressão? Não há somente algumas passagens? Eu disse já que eu não posso ler todas as passagens. Mas eu vou passar no ecrã somente algumas passagens que dizem que os mortos estão dormindo. Porque tem tantas que se eu tomasse tempo para ler todas, nós estaríamos aqui até muito tarde. Mas vou só simplesmente me referir a algumas. Por exemplo, Deuteronômio 31 disse: eis que dormirás com os pais. Eu ouço pregadores dizem que quando alguém morre, ele vai para estar com o Senhor no céu. A Bíblia nunca usa esta expressão sobre a morte. Segundo Samuel 7 disse: e vieres a dormir com teus pais. Agora eu vou passar rapidamente, tão rápido que não dá para ler todos, 1 Reis e também 2 Reis. Várias passagens, cada passagem que está passando fala que os mortos estão dormindo. Podemos continuar, passagem após passagem. Passamos todo o Velho Testamento, Crônicos e finalmente até Daniel.
Todas essas passagens falam que os mortos estão dormindo. O livro de Jó, o livro dos Salmos, todos falando, Jeremias, Daniel. Agora vamos para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, São João, Atos, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Pedro. Todas essas passagens dizem que os mortos estão dormindo. Se eu creio que os mortos não estão dormindo, eu tenho que contradizer todos esses textos, porque a evidência é tão grande. A Bíblia disse, a qual em suas épocas, falando de Deus, determinados, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Notamos essas palavras. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Eu sei que muitos ensinam, e alguns credos da igreja dizem que nós estamos todos imortais, quer dizer, não podemos morrer. Mas a Bíblia diz que Deus é o único que tem imortalidade. Paulo disse, todos nós vamos receber a vida eterna, a imortalidade, mas não temos a imortalidade enquanto estamos com pecado neste mundo. Somente Deus é imortal. Nenhum de nós podemos evitar a morte. Continuando com as Escrituras, algumas pessoas dizem, mas o corpo morre, mas a alma continua a viver. Eu quero perguntar, uma alma pode viver sem o corpo? Uma alma que é pecadora pode viver? A Bíblia diz em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Diz a alma morre, porque a alma é a pessoa. A alma não continua a viver. Agora, algumas pessoas dizem, mas na Bíblia dá a entender que os mortos vão para o céu. Por exemplo, o ladrão na cruz. Vamos estudar essa história. Se lembra quando Jesus estava morrendo na cruz? Eram 2 ladrões. Um deles fez um pedido a Jesus. Um pedido muito bonito, um pedido que todos nós devemos fazer. Ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. São Lucas 23:42. Qual foi a resposta de Jesus? Olhamos a resposta na Bíblia. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pessoas dizem, aí que está. Ele ia morrer naquele dia, e Jesus ia morrer naquele dia, eles estariam juntos no paraíso, e isso indica que quando uma pessoa morre, vai direto para o paraíso. Eu tenho vários problemas com isso. Se for assim, então todas as outras passagens que nós lemos são mentirosas, não é? Mas qual é o problema? A Bíblia não pode se contradizer. E quando achamos uma passagem que parece um pouco difícil, que parece não concordar com as outras passagens, devemos estudar mais profundamente. Vamos examinar alguns fatos sobre a morte de Jesus. Aquele dia que Jesus morreu, daquela sexta-feira, no Monte Calvário, notamos que a Bíblia conta o que aconteceu. Diz, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia aquele sábado, era grande dia porque eram 2 feriados, o sábado semanal e mais o feriado da Páscoa. Disse, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Quando terminou o dia, ao pôr do sol, eles quebraram as pernas dos ladrões, porque não podiam ficar na cruz sobre o sábado. O costume era que tirar da cruz e levar para o lugar fora da cidade onde jogavam o lixo. E às vezes as pessoas ficavam vários dias antes de morrer. Com infecção e falta de alimentação, eles morriam aos poucos.
O único dos três que morreu naquele dia foi Jesus. Então vem a pergunta, se o ladrão não morreu naquele dia, como ele poderia estar com Jesus naquele dia no céu? Parece um problema, mas o problema fica mais sério quando continuamos. No primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, Maria Madalena foi para o túmulo e viu que estava vazio. E depois Jesus apareceu a ela e falou o nome dela, Maria, como somente Jesus podia falar. E quando ela o reconheceu, ela caiu aos seus pés para o adorar. Notamos as palavras de Jesus. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Era 2 dias depois da crucifixão, e Jesus disse, ainda não fui para meu Pai. Ele ainda não havia ido para o céu, porque ainda não subiu para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. São João 20, 17. 3 dias depois, Jesus disse que ainda havia ido para o céu. Então, por que ele disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso? Se o ladrão não morreu, e Jesus não subiu para o céu naquele dia. Vamos voltar para o texto. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês. O Novo Testamento na língua grega. E não foi escrito como nós escrevemos hoje, porque naquele tempo não havia pontuação. Os tradutores, felizmente, colocaram a pontuação para se tornar mais fácil ler. Mas eles colocaram a pontuação segundo o seu conhecimento. E esses tradutores acreditavam que os mortos vão para o céu. Por isso, colocaram a vírgula no lugar onde colocaram. Mas vamos ler a passagem e ver o que aconteceu. Lembrando, em primeiro lugar, que o ladrão não morreu naquele dia. Somente Jesus estava morto, a Bíblia disse. Em segundo lugar, que Jesus não ascendeu ao céu naquele dia. Então, como a Bíblia poderia se contradizer? Como Jesus poderia falar alguma coisa contrária às Escrituras? O problema é que os tradutores colocaram a vírgula no lugar errado. Vamos olhar o que disse, traduzindo diretamente do grego, que a palavra que não está lá. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos colocar a vírgula onde deveria estar. Agora mudou tudo. Ele disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, quando parece tudo está perdido. Hoje, quando até meus discípulos fugiram. Hoje, quando todos acham que o diabo venceu. Hoje, que o dia é tão triste, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. E um dia o ladrão estará com ele em paraíso. Porque Jesus nunca fez uma promessa que não poderia cumprir. Ele estará com Jesus no dia da ressurreição. Continuamos estudando a Bíblia. De onde veio esta ideia? Que os mortos não estão mortos. Que os mortos ainda estão vivos. Vamos para o livro de Gênesis e descobrimos uma coisa. Deus falou para os nossos primeiros pais no jardim do Éden e disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então ele disse, por quê? Continuamos. Porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Nós lemos em Romanos que o salário do pecado é o quê? É a morte. A morte não quer dizer vida. Ele disse, se pecar, vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas chegou um inimigo de Deus e tentou fazer interpretação da declaração de Deus. Veio a serpente, a cobra, e foi usado pelo diabo para transmitir uma mensagem para Eva. O diabo fez interpretação das palavras de Deus. Deus disse, certamente morrerás. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Esta foi a interpretação dele. Imagina agora, Eva lá no jardim,
lá olhando o fruto proibido, sabendo que era proibido. Enquanto ela olhava, apareceu um inimigo, usando o serpente como médium. E o inimigo chegou através do serpente e Eva olhou porque nunca ouviu o serpente falar. E o que a serpente falou? Justamente uma coisa contrária ao que Deus havia falado. A serpente disse, não preciso ouvir a Deus, escuta a mim. Eu sei uma coisa que Deus não sabe. Deus disse, certamente morrerás. Mas eu posso fazer interpretação da palavra de Deus. Minha interpretação é certamente não morrerás. Não é uma interpretação, é uma contradição total. A única diferença entre as palavras de Deus e as palavras de Satanás é uma palavra, não. Mas eu quero perguntar, faz uma diferença, uma palavra não? Eu vou perguntar às esposas aqui. Faz qualquer diferença para você se seu marido fala, eu te amo, ou se ele fala, eu não te amo? Quase igual, não é? Pouca diferença. Uma palavra. Mas eu pergunto, faz uma diferença? Muda totalmente a declaração. Satanás não fez interpretação da palavra de Deus, ele mudou a verdade de Deus, porque ele quer que todos pensem que os mortos não estão mortos. Esta é a base do espiritismo. Vamos falar nisso. Te falei que eu vou te contar quando eu apertei a mão do demônio. Muitas pessoas perguntam quando. Eu quero que compreendam isso primeiro. Ele quer ensinar as pessoas que os mortos não estão mortos, mas ainda estão com vida. E alguém me disse um dia, que diferença faz? Se eu creio que os mortos estão mortos, ou eu creio que ainda tem vida e ainda tem conhecimento. Faz pouca diferença. Deus disse que estão mortos, estão dormindo, que não sabem nada, que não pensam. O inimigo de Deus disse que estão vivos. Estão no mundo de espíritos, ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou qualquer outro lugar. Uma contradição completa. Nosso melhor amigo que morreu em nosso lugar, que nos amou tanto que estava disposto a deixar o céu e morrer por nós, disse, os mortos estão mortos. O inimigo dele, que quer nos destruir, disse, os mortos estão vivos. Quero fazer uma pergunta. Será que faz qualquer diferença a Jesus se eu dizer, Jesus, eu te acredito, eu aceito a sua palavra? Ou se eu disser a Jesus, Jesus, eu não acredito na sua palavra, eu prefiro acreditar na palavra do inimigo. Será que faz qualquer diferença? Eu creio que faz muita diferença. Eu creio que se Jesus fala uma coisa, ele disse, aquele que crê, viverá. Nós devemos crer em Jesus. E se eu disser para Jesus, eu não creio em ti, eu creio em seu inimigo. Graças a Deus podemos crer em Jesus, porque um dia, em breve, virá a ressurreição. Alguém aqui perdeu um ente querido? Alguém está com o coração quebrantado, porque está sentindo falta de alguém, um marido, uma esposa, um filho? Graças a Deus que Jesus virá nos nuvens com o som do trombeta, como disse Paulo. E os mortos ressuscitarão. Graças a Deus, aquele cemitério, que é o lugar mais triste no mundo, se tornará o lugar mais feliz. Aquele cemitério, que é o lugar de separação, se tornará um lugar de feliz reunião. O cemitério onde dizemos adeus para nossos queridos, se tornará um lugar onde eles voltarão. Filhos colocados nos braços das suas mães. Pais recebendo aos seus pais, os seus filhos, ou seu marido, ou sua esposa. Será o dia mais feliz. Eu aguardo o dia da ressurreição. Eu quero que Jesus volte. E Ele agora está te convidando. Meu filho, minha filha, você quer entrar neste reino? Você quer ter um encontro com seus entes queridos? Eu quero ver a minha mãe outra vez.
Eu quero ver ela não velha, acabada com o câncer, mas com a juventude e a força da vida como eu conheci como criança. Eu quero ver todos os meus entes queridos que foram levados pela mão cruel da morte. E mais do que tudo, eu quero ver a face do meu Jesus. E nós podemos ter esta certeza simplesmente aceitando o Jesus em nosso coração. Agora Ele está pedindo entrada em teu coração. Pai, te agradecemos a esperança da ressurreição. Que esperança maravilhosa que temos. E sabemos que teu Espírito está falando a muitos corações hoje. Que muitas pessoas estão sentindo o poder, a atração do Espírito Santo que está falando. Ajuda para que todos nós possamos tomar essa decisão tão importante. Abençoe cada pessoa que está ouvindo nossa voz. Despede-nos com a tua paz agora. Te agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você, que Ele sempre ilumine o seu caminho e que a paz inunde o seu viver.